Eu não tinha lido essa declaração dele. Confesso que eu não tinha lido essa declaração dele. Ele abre uma possibilidade aí, hein? Você não acha que isso é porque, já que conquistou o título, se sente um pouco mais à vontade de falar? Porque, assim, agora eu já entreguei mais um para vocês. Será que não agora? Né, João? Agora essa declaração está lá no Olé, na Argentina? Deixou em aberto aqui, ó. Cadê? A divulgação foi feita pelo próprio River. Vendo aí? Situação do Claudinho, alguma novidade? O que eu entendo é o seguinte: o Flamengo vai ficar vazando que tem interesse? Galera, temos atualizações do mercado da bola do Flamengo sobre Claudinho, Sérgio Ramos, De La Cruz. Flamengo vai atravessar o Wendel, Pedrão. Que história é essa? Me explica aí. Pois é, vou trazer aqui um apanhado de programas atualizando essas informações do mercado da bola do Flamengo, então acompanhe esse vídeo completaço até o final, senão você vai perder informação se não acompanhar até o final, então assiste até o final. Se inscreva no canal, meu querido, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Tem João Guilherme falando sobre essas situações, hein? Vamos lá, rapaziada. Bruno, esse possível interesse no Sérgio Ramos procede? Não. Não procede, João? Não. Mas o que você acha da ideia de ter um jogador desse quilate aí a nível mundial, mas com a idade que tem, né, chegando ao Flamengo? Você acha que ajudaria ou você acha que o Flamengo tem que buscar jogadores mais jovens, né, para, de fato, entrarem no mesmo ritmo que esse grupo precisa? Como é que você vê essa situação, João? Olha, em termos midiáticos, seria uma bomba atômica. É exagero dizer que o Sérgio Ramos é o melhor zagueiro deste século até agora? Nesses 20 e tantos anos que nós temos de século XXI? O que esse cara jogou no Real Madrid é um absurdo, né? Seleção da Espanha. E outra coisa, ele é malvadão, hein? Ele é malvadão. Bruno Vilafranca? Malvadão, ele pega junto, não tem viagem perdida com ele. Ele tem a cara da Libertadores da América, né? O Sérgio Ramos. Seria fantástico, cara. Imagina o Sérgio Ramos, Flamengo e Boca na Bombonera. Para tudo. Aí o pau ia cantar. Mas o detalhe é o seguinte: eu acho que não procede, primeiro, pelos valores que ele recebe, pelas oportunidades que ele ainda terá, por exemplo, de jogar no mundo árabe ou nos Estados Unidos, com um padrão salarial muito maior do que ele poderia ter por aqui, né? Ele teria que ter uma vontade muito grande de encarar um desafio, de vir para a América do Sul e jogar numa equipe do porte do Flamengo, da grandeza do Flamengo, seria espetacular. Agora, eu acho também que não procede pelo seguinte: o Flamengo já tem o Davi Luiz. O Davi Luiz é um zagueiro com esse perfil do Sérgio Ramos. É um zagueiro com grande carreira, com grande nome, com muita experiência, já com uma idade mais elevada. Então, por exemplo, Sérgio Ramos e Davi Luiz, eu acho incompatível. Eu acho que não é isso que o Flamengo está buscando. Então, eu acho que não procede. Agora, que seria espetacular. Tem um zagueiro experiente. Imagina quantas camisas venderiam de Sérgio Ramos, rapaz. Pelo amor de Deus. Do Flamengo. Opa, ia ter que contratar lá na fábrica, lá, as tiazinhas lá que fazem a confecção. Hora extra. Com certeza o que ia vender de camisa, rapaz. Não, se a gente pensar pelo lado midiático, com certeza seria, como você falou, uma bomba atômica aí. Mas, de fato, a informação que eu também tenho é que não procede. Não tem nada a ver, não. Nome, né? Mas, para atuar no Flamengo, não procede. E a questão do De La Cruz, hein, João? De La Cruz, o que você acha do De La Cruz? Foi campeão com o River agora, né? Jogando bem, hein? Jogando bem, fazendo gol. Né? Mas o que você acha do De La Cruz, João? Acha que ele é um jogador que chegaria? Eu não considero o De La Cruz um craque. Acho que ele é um jogador que ele acaba aparecendo muito mais, e como todo treinador gostaria de contar, porque ele é extremamente polivalente, ele atua em várias faixas ali dentro do meio campo, e atua bem, com certa regularidade. Ninguém é titular do River Plate por vários anos sem jogar bem. Isso a gente tem que considerar. E ele começou muito jovem, ou seja, além de ser um jogador com muita personalidade, porque senão também não se manteria, principalmente quando era bem mais jovem. Hoje ele é uma realidade no River Plate. Muita gente acha que ele é caro. Já eu vou ler o chat, porque eu sei que tem gente que está aqui no chat que acha que ele é caro demais. Mas o que você acha do De La Cruz e de que forma você acha que ele poderia chegar a esse time do Flamengo, João?
Eu concordo plenamente com a sua análise sobre ele. Eu não acho que ele é um craque, mas ele é um jogador muito importante, né? Porque ele, taticamente, ele é múltiplo e ele dá um dinamismo à equipe e ele é muito bom jogador. Então, eu acho que o Sampaoli, ele sabe o que ele quer. Ele daria uma movimentação a esse time do Flamengo que, por exemplo, o Everton Ribeiro não consegue mais dar. E que muitas vezes o Arrascaeta, apesar da sua genialidade, também não dá. Então, ele aceleraria o processo, as transições do time do Flamengo. Agora, analisando com os pés no chão, né? O River Plate está pedindo o valor da multa dele, né? 16 milhões de dólares à vista. É tipo aquela proposta assim, olha, vou pedir isso aqui porque dificilmente vão pagar, né? Só que o Flamengo tem dinheiro para pagar isso. E aí é que está o problema. Porém, eu acho que é difícil, porque ele está jogando muito bem. Ele passou algum tempo sofrendo com lesões. Ele, nesta temporada, voltou a jogar bem. Foi fundamental para o River na Libertadores da América, inclusive no jogo contra o Fluminense lá em Buenos Aires, ele jogou muito. Fundamental para a classificação do River Plate e na conquista do campeonato argentino. Ele jogou muita bola lá no campeonato argentino. Então, acho que ele também, eu não sei, pelo menos publicamente, ele não passa um desejo tão grande assim de vir. Eu acho até que ele quer vir, mas ele não quer se indispor com o River Plate, ele tem gratidão ao River Plate, ele está feliz lá no River Plate. Então, acho que é uma situação muito complicada. Talvez não seja para agora, seja mais para frente. Por quê? O River está nas oitavas de final. E um detalhe, o River Plate está na chave do Flamengo. É perfeitamente possível dar uma semifinal Flamengo e River Plate. É bem possível. Agora você imagina o River vende o De La Cruz e o De La Cruz joga pelo Flamengo contra o River Plate na semifinal e elimina o River. Rapaz, os dirigentes do River Plate vão ter que se mudar para a Indonésia. Então, é difícil. Eu acho que leitura perfeita. O Claudinho é bem mais possível e bem mais viável, e eu acho que é por aí que vai rolar, viu? Eu acho que a chance do Claudinho vir é enorme. Estou com essa opinião também, João. Inclusive, teve uma declaração aí do De La Cruz. Eu concordo com você, João, quando você diz... Na verdade, eu concordo com tudo que você falou, mas Obrigado. Principalmente a questão dele não poder, né, moralmente falando, se indispor com o pessoal do River, até porque ele deve muito ao River também. Ele está tendo muito cuidado nesse momento, né, das declarações dele. Isso aí. E olha o que disse o De La Cruz, ó, abre aspas aí para o Nicolás De La Cruz. Depois do final do semestre, vou ver o que acontece. Se fico aqui, fico muito feliz, satisfeito, grato pelo respeito e carinho do torcedor, que mostra isso para mim e para minha família. Continua o De La Cruz. Se não for aqui, claro, se referindo ao futuro, vou embora com gratidão. Hoje vou comemorar com os mais próximos de mim, depois com meus amigos, que estão comigo em todos os momentos. Fecha aspas aí para o De La Cruz. Opa, eu não tinha lido essa declaração dele. Confesso que eu não tinha lido essa declaração dele. Ele abre uma possibilidade aí, hein? Você não acha que isso é porque, já que conquistou o título, se sente um pouco mais à vontade de falar? Porque, assim, agora eu já entreguei mais um para vocês. Será que não agora? Né, João? Agora essa declaração está lá no Olé, na Argentina? Deixou em aberto aqui, ó. Cadê? A divulgação foi feita pelo próprio River. Tá vendo aí, ó? Isso aí já muda um pouco o panorama, hein? Porque isso aí já é uma preparação de terreno para uma despedida. E eu acho que quando ele diz assim, se ficar, por que se ficar? Porque há uma divergência entre Flamengo e River Plate em relação aos valores. O River Plate pede alto, pede à vista. O Flamengo negocia para tentar reduzir e talvez não pagar à vista. O Flamengo não paga à vista, o Flamengo parcela, como é muito comum no mundo do futebol. Mas é uma declaração que muda um pouco a minha análise. Eu acho que abre espaço aí para uma vinda, rapaz. Deixou em aberto. E o Sampaoli, eu soube que o Sampaoli tem uma verdadeira obsessão pelo De La Cruz. Ele acha que o De La Cruz é o jogador
como tinha também pelo Alan. Ele acha que o De La Cruz é um cara que vai encaixar direitinho com o que ele pensa no Flamengo e vai fazer o time subir de nível. Ele tem essa opinião. E ele pede muito para o Flamengo tentar o De La Cruz. Essa declaração aí deixa uma situação em aberto. Vamos ficar atentos, hein, Bruno Vilafranca? E o Sampaoli, ontem, na coletiva de imprensa, ele falou muito da necessidade de uma reposição ao Vidal, que seria, ele usou esse termo, um volante misto, ou seja, aquele cara que joga bem e marca bem, que atua pisando no campo do adversário, mas também que defende bem. Imagino que com as características, né? Eu vejo o Eric com essas características de um volante misto. Joga muito bem, mas faz muito bem as coberturas, é um falso lento, tem muita qualidade no passe, na finalização. Muita qualidade. Fez falta, hein? Fez falta nesses jogos aí. Muita falta. Vene, boa notícia do Bruno Henrique. Tem mais algum retorno além do dele? Boa notícia, eu não vou dizer boa notícia não, maravilhosa Excelente notícia excelente pro notícia. Né? Maravilhosa não só mesmo. Pro Flamengo, pro torcedor rubro-negro, mas também pro jogador, porque querendo ou não, mais uma lesão, mais 2 lesões, né, que ele teve que passar aí pro tratamento, ainda está passando, porque não é certo ele retornar no sábado, quando o Flamengo volta a campo contra o América Mineiro, no Maracanã, ainda não é certo, mas a expectativa é boa, porque ele já iniciou o trabalho de transição. Na pior das possibilidades, ele volta no jogo seguinte, que se eu não me engano é pela Copa do Brasil contra o Grêmio, mas enfim, uma boa notícia. Outro jogador que volta com certeza é o Fabrício Bruno, teve um problema no tornozelo, também estava suspenso na última partida, mas treinou normalmente. Fica a expectativa para o atacante Pedro e o Pulgar também, né? São 2 jogadores extremamente importantes. O Vene ontem trouxe a importância desses jogadores e como isso ficou nítido na ausência deles no último jogo. Agora, tem um personagem que eu queria comentar agora com você, Pedrosa, que é esse tal de Bruno Henrique. O homem joga muito, né? E a dúvida de todos era, será que o Bruno vai voltar depois de uma lesão tão severa, 9 meses? Será que ele volta? Porque a velocidade sempre foi um grande aliado, às vezes eles voltam um pouco com menos velocidade. E não, o que se entendeu é que o Bruno voltou com atividade lá em cima. E na minha opinião, ele foi a cereja do bolo. O Sampaoli ainda tem apresentações, o time do Sampaoli, com muita irregularidade, né? Tem jogos em que você fala, olha, o Flamengo jogou muito, e tem jogos que você fala, nossa, não foi tão precioso assim. E o Bruno, desde o retorno dele, todos os jogos em que ele esteve, o momento em que ele estava em campo, ele é o diferencial do Flamengo. Se a gente for pensar depois da data FIFA, o Flamengo teve apresentações muito ruins e quando o Bruno Henrique voltou a apresentar o futebol dele, foi titular pela primeira vez, continuou marcando gols importantes, o Flamengo subiu de produção. É um atleta que é extremamente diferenciado, todo mundo sabe disso, que passa confiança aos seus atletas, passa confiança para a torcida também, porque ter o Bruno Henrique, seja como titular ou entrando no segundo tempo, é sempre algo a se comemorar e a volta dele para esse Flamengo é extremamente importante, assim também como o Ayrton Lucas, que apesar, depois da seleção também caiu de rendimento, mas o Pulgar é um cara que faz muita falta para esse time do Flamengo na saída de bola, o Thiago Maia, que é um jogador que eu gosto, nessa temporada tem oscilado negativamente, então são jogadores que simplesmente fazem muita falta para o estilo de jogo do São Paulo. Vene Casagrande, fala. Antes de mais nada, ontem a gente não teve muito tempo para debater porque o assunto arbitragem acabou tomando conta. Mas a gente não pode deixar passar batido. A atuação do Flamengo contra o Fluminense foi ruim. A gente não está falando sobre isso porque a arbitragem de fato chamou muita atenção de uma maneira negativa. O segundo tempo foi ruim por conta da parte física, pelo menos na minha opinião. O tempo, então, foi todo do Flu, né? Mas se a gente parar e analisar o futebol do Flamengo, e foi exatamente o que você disse aí, o Flamengo ainda está oscilando. Tudo bem, oscila menos que antes? Oscila menos que antes. Mas eu entendo que não pode oscilar tanto assim. Eu não digo nem, Vene, uma oscilação de resultado esportivo, tá? Perdeu e ganhou. Até porque os resultados são bons. Isso. Eu digo uma oscilação de apresentação, né? Porque o que o rubro-negro se acostumou nos últimos anos, e com razão, ele quer ver bons jogos, ele quer assistir bons jogos, ele não quer ver um jogo mais ou menos. O rubro-negro está acostumado com isso. Para resumir esse papo aqui, quem mereceu ganhar o jogo? Sejamos bem francos. O Fluminense. O Fábio não fez defesa. É isso, o Fluminense jogou muito melhor. Tem merecimento no futebol. Sobretudo no segundo tempo, ali pelo lado esquerdo com o Felipe Luiz, que para mim é um cracaço da bola, mas fisicamente ele não aguenta mais 90 minutos, isso está nítido.
Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. E agora o São Paulo vai ter a semana inteira para trabalhar. Vamos ver o que ele vai conseguir ajustar. Você disse que eles treinaram ontem. Isso. E folgaram hoje. Exatamente. E volta a treinar nessa quarta-feira. Bom questionamento. Fiz muita gente questionando isso nas redes sociais, inclusive, mas é a metodologia de trabalho do São Paulo. Ele e a comissão entendem que 48 horas após a partida é quando os jogadores apresentam o maior desgaste físico. Então, eles se apresentaram na segunda-feira, pós-jogo, e hoje folgo, e como eles vão ter a semana inteira para trabalhar, aí volta a treinar na quarta-feira. Mas isso ele sempre fez assim? Quando é a semana inteira livre, ele faz isso. Ele faz isso. Se tivesse jogo quarta ou quinta, duvido que ele daria folga na terça-feira. Situação do Claudinho, alguma novidade? Não tem nenhuma novidade. O Flamengo continua conversando, uma negociação extremamente difícil. O próprio Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, deu entrevista aos jornalistas presentes na CBF. Uma negociação difícil, mas que o Flamengo entende que pode ter sucesso no fim das contas. Inclusive, já mencionei aqui, a qualquer momento a diretoria do Flamengo pode pegar o avião, viajar à Rússia para conversar pessoalmente com o Zenit. Até o momento, aí vocês vão me perguntar assim, beleza, se eles não viajaram, quem está negociando? É o empresário do Claudinho junto à diretoria do Zenit. O que é super normal hoje em dia, no mundo de você fazer as coisas de forma virtual, né? Normal. Em relação ao De La Cruz, muita gente questiona, Vene, por que o Flamengo não paga a multa rescisória, que é 16 milhões de dólares? Tecnicamente falando, eu acho até que vale 16 milhões de dólares o De La Cruz. Dá em torno de 78 milhões de reais. O problema é que o River Plate cobra ainda o valor à vista. Ou seja, é muito difícil um clube brasileiro chegar e dar 16 milhões. No Pix sem desconto? Esquece. Que sem isso? Desconto. Essa situação do Wendel. Porque o Wendel foi muito desejado pelo Flamengo. Eu mesmo recebi a notícia que ele tinha fechado, falaram pode bancar, banquei, errei. Eu assumo o erro também. Recebi informação, fonte fortíssima no Flamengo, tá fechado, o Wendel vai. E banquei lá atrás, há um ano, não veio, fui questionado por isso, legal, assumo, porque dei a informação errada acreditando na fonte, e o Flamengo voltou a se interessar no Wendel. Só que o Palmeiras... Na verdade é o seguinte... Não, só para dar notícia, parece que o Wendel está muito bem avaliado pelo Palmeiras. Isso. E que ele já comunicou ao Zenit da Rússia que ele deseja sair. O Wendel não se apresentou. É um baita volante, ele né? Ele está com o filme queimado lá, os russos estão na bronca com ele. Ele não foi inscrito, inclusive, agora estava vendo aqui o Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que vive lá e cobre futebol russo. Ele não foi inscrito. Aí tem o Fenerbahçe, tem o Palmeiras interessados. Mas o Flamengo não vai investir nele. Ele pegou mal porque no ano passado houve essa aproximação. Levaram a mãe do Wendel no Maracanã, aquela coisa toda e tal. Aí ele recebeu uma proposta de aumento dos russos, aceitou e, pelo que eu soube, assim, ele nem deu uma satisfação. Tipo, ligar para o cara do Flamengo lá, o dirigente, a pessoa que estava conversando, falou, cara, os homens aqui apresentaram uma proposta muito boa, não dá para recusar, eu vou ter que ficar aqui mais um tempo, agradeço o interesse, mas, vamos ver se no futuro isso dá certo, mas não tem como, dobrar o meu salário, aumentar 50%, não sei quanto, e a minha oportunidade aqui fazer meu pé de meia não vai dar. Lamento, mas não vai dar. Ele nem, segundo eu soube, ele nem deu um retorno. Aí os caras ficaram na bronca, pelo menos liga, né? Manda uma mensagem, um pombo correio, um telegrama, se é que ainda existe, um e-mail. E ficou o filme queimado. O que eu entendo é o seguinte, o Flamengo vai ficar vazando que tem interesse só para encher o saco, como outros clubes também fazem, né? Isso acontece também em disputa no mercado por algumas situações. Você deixa as pessoas acharem que você está interessado para tentar dificultar o seu rival, ou ter que fazer que gaste mais. Agora, não vai ser barato, custou 20 milhões, né? 20 milhões de euros. Os caras não vão liberar assim, eles vão querer uma grana. Seja e tem concorrência do Fenerbahçe, né? Do Palmeiras, quem for, vão pedir, não sei se vão para fechar em 20, se mais ou em menos, mas independentemente do jogador estar com o filme queimado, eles não vão liberar de graça. É sempre bom lembrar, o mesmo caso do Claudinho, por que é difícil? O Zenit, ele é da Gazprom, então ele tem muito dinheiro. O clube tem muito dinheiro, ele é campeão russo. Gás russo. Então tem muita grana, então ele não depende da venda do jogador para pagar salário, para não sei o quê, para contratar outros jogadores, estão numa situação que é privilegiada sob esse ponto de vista, então não vão liberar barato. Os interessados vão ter que desembolsar uma grana, senão ele vai ficar num limbo aí, não vai jogar, talvez não venha, vamos ver. É uma negociação. Palmeiras e Fenerbahçe, segundo o próprio Fábio Aleixo, né, estariam interessados, ele que está lá muito atento a tudo isso. Flamengo não acredito que vá atrás não, até pela característica dele e aquilo que é o São Paulo. Baseado em algumas atualizações aí do mercado da bola do Flamengo, o Flamengo segue tentando desenrolar com os russos a questão do Claudinho.
apesar dele já ter visto casa, né, já tá aí procurando carro para comprar no Rio de Janeiro, isso é uma apuração nossa, tá, uma apuração minha, junto com o companheiro Gabriel Paparazzo Rubro-Negro, beleza? Ele já tá procurando isso, né? A gente tem uma fonte bem ligada a essas questões aí de venda de carro, de casa para jogadores de futebol, né? O Wendel, aí eu concordo com o Mauro César, não acho que o Flamengo vai entrar numa pelo Wendel aí, porque vai atravessar o Palmeiras, não acho que vai acontecer, porque os dirigentes do Flamengo estão bem chateados com ele também, tá? Acho que vai tentar atrapalhar o Palmeiras e tá certo, tem que atrapalhar mesmo, é questão de mercado. E a situação do Claudinho, né? Foi o que eu falei, tá vendo casa e carro aí, vamos ver se mais tarde a gente tem alguma atualização em torno disso, beleza? E De La Cruz é o que o João falou, o Sérgio Ramos é o que o João falou. Tamo junto, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.